Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super relevante e cheio de nuances éticas. A enfermagem aqui no Brasil. Porque, né, vai muito além da técnica. É um campo com compromisso social e humano, assim, fundamental. A nossa conversa vai girar em torno do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o CEP, sabe? Aquele documento do COFEN, o Conselho Federal. E a ideia aqui é ir fundo mesmo, tentar entender o que está por trás dos princípios, direitos, deveres, até as proibições que guiam a prática no dia a dia. Sempre pensando no paciente, na família, na comunidade. Exato. E é super importante, né, a gente entender que esse código não surgiu assim, do vácuo. Ele está ligado a coisas maiores, tipo Declaração Universal dos Direitos Humanos, outras normas internacionais importantes, e ele foi evoluindo, sabe? Não é estático. Teve participação da categoria, dos conselhos regionais, para se adaptar às mudanças da sociedade, da ciência, das leis. O grande lance dele, assim, é tentar achar um equilíbrio entre o que a população precisa de cuidado, o que os profissionais precisam e têm direito e como a enfermagem se organiza. Tudo isso buscando uma assistência que seja segura, que não cause dano e que chegue para todo mundo. Entendi. Faz todo sentido essa contextualização. Então vamos começar pelo começo mesmo, pelos princípios que são a base de tudo, né? Tem um foco muito claro no compromisso com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas, certo? É de que o profissional de enfermagem ele tem que agir com autonomia, sim, mas sempre dentro da ética e da lei. O código também fala muito da importância de participar da equipe de saúde, sabe? E de defender políticas públicas tipo o SUS, reforça esse papel social. E claro, né, o respeito total pela vida, pela dignidade, pelos direitos humanos, não dá para abrir mão disso. A prática tem que ser competente, ética, e aí entra a bioética, né, que é essa ética voltada para a vida, para a saúde, olhando a pessoa como um todo, integralmente. Então, esses princípios são tipo a alma ética da profissão, né? Definem essa responsabilidade que vai muito além do procedimento técnico. É ver a enfermagem como uma prática social mesmo. Exatamente essa é a ideia. E aí como é que isso se reflete na prática? Principalmente na relação ali direta com o paciente, com a família, com a comunidade. Para mim, um dos pontos mais fortes, assim, é o dever de garantir uma assistência sem imperícia, sabe? Que é a falta de habilidade técnica. Sei, a falta de preparo. Isso. E também sem negligência, que é o descuido ou omissão. Deixar de fazer o que deveria. Perfeito. E sem imprudência, que é agir sem a devida cautela, de forma apressada. Isso exige que o profissional se conheça, saiba seus limites, seja responsável. E essa responsabilidade, pelo que eu li, parece que vai bem longe, né? Lembre de um artigo que fala em proteger o paciente de danos causados por qualquer membro da equipe. Isso é, nossa, uma responsabilidade de vigilância enorme. Advogada do paciente. Coloca o profissional de enfermagem, seja enfermeiro, técnico, auxiliar, nessa posição de guardião mesmo. Guardião da segurança do paciente em relação a toda a equipe. Isso significa observar, avaliar e, se precisar, intervir ou, no mínimo, comunicar se algo está errado, se tem um risco ali. Não importa quem esteja causando. É uma carga ética pesada, exige coragem, discernimento. Imagino. E isso deve estar conectado com outros deveres, tipo informar o paciente direito sobre o que está acontecendo, os riscos, os benefícios, respeitar a decisão dele. E a privacidade também, né? Exatamente. Tudo interligado. O respeito pela autonomia do paciente é central. Isso inclui o direito dele de dizer sim ou não para um procedimento. A exceção é clara: risco iminente de morte. Aí a ação para salvar a vida se impõe. E a privacidade, o respeito ao corpo, a intimidade, mesmo depois que a pessoa falece, são formas concretas de mostrar esse respeito pela dignidade que não acaba. E falando nessas decisões difíceis, o código entra em temas bem sensíveis como início e fim da vida, né? Entra sim e de forma bem direta. É proibido provocar aborto ou ajudar nisso. Mas olha que importante. Ele garante o direito à objeção de consciência nos casos que a lei já permite o aborto. Ou seja, o profissional pode se recusar por questão moral ou religiosa nesses casos específicos. Da mesma forma, é proibido promover a eutanásia ou qualquer coisa que acelere a morte.
São pontos assim que refletem debates complexos na sociedade e na lei e exigem uma postura ética muito firme do profissional. Entendi. Isso me leva a pensar numa outra tensão que deve existir muito na prática: a autonomia do profissional versus as condições de trabalho, as pressões do sistema. O código toca nesse ponto? Toca. E de um jeito bem significativo. O profissional tem o direito de exercer a enfermagem com liberdade, com autonomia. Isso está lá. Mas, e aqui está um ponto crucial, ele também tem o direito de recusar fazer algo que não seja da sua competência técnica ou legal. E mais ainda, ele pode e deve se recusar a fazer qualquer coisa que não ofereça segurança, seja para ele mesmo, para o paciente, para a família ou para a comunidade. Isso inclui, por exemplo, se recusar a trabalhar sem o EPI adequado. Está lá no código. Nossa, esse direito de recusa por falta de segurança ou competência parece uma ferramenta muito forte. Mas imagino que usar isso na prática não deva ser simples, pode gerar conflito, né? Com certeza gera. Não é para ser visto como insubordinação, entende? É uma proteção ética, uma salvaguarda. Mas para bancar isso, às vezes precisa de muita firmeza, principalmente em lugares com poucos recursos ou com uma cultura mais autoritária. E o código vai até além, viu? Ele garante o direito de suspender as atividades individualmente ou mesmo em grupo se as condições de trabalho forem indignas ou inseguras. Tem que comunicar o Corém, claro, e não pode abandonar urgência e emergência. Mas é um reconhecimento forte dessa ligação. Condição de trabalho e segurança do cuidado são uma coisa só. Então, o código não só exige que o profissional seja bom tecnicamente, mas também dá o direito de exigir condições para poder ser bom e seguro? Exatamente. E isso casa com outros deveres, como o de avaliar a própria competência antes de aceitar uma tarefa e o de estar sempre se atualizando, buscando conhecimento. E tem direitos relacionados a isso também, como receber um salário justo, ter condições seguras, participar das decisões da instituição que afetam o trabalho. Por outro lado, o código também é bem claro ao proibir abuso de poder, assédio moral, assédio sexual ou qualquer ato que rebaixe ou dificulte o trabalho de um colega. Entendi. Mostra uma visão bem completa do ambiente de trabalho. E na interação com os outros profissionais da equipe, a tal da equipe multiprofissional, quais são os pontos-chave ali? A colaboração é chave, né? Mas sempre mantendo a autonomia da enfermagem. Um ponto muito prático e que protege muito o paciente é o direito de recusar cumprir uma prescrição médica ou de outro profissional se ela não tiver assinada, se não tiver registro no prontuário, ou se tiver erro, ou se simplesmente não der para ler. A não ser, de novo, naquela situação de urgência e emergência que não dá para esperar. Mas fora isso, é um direito e um dever de checagem. Funciona como um filtro de segurança na comunicação da equipe, né? Um duplo cheque. Perfeito. E a responsabilidade se algo der errado. É clara, cada um responde pelo seu ato, mesmo que o erro aconteça no trabalho em equipe. Você tem o dever de se posicionar se vir um erro, uma prática errada de qualquer colega, e também o dever de passar informação completa para garantir a continuidade do cuidado. E nas proibições, tem umas bem importantes. É proibido assinar por algo que você não fez ou deixar que alguém assine por você. A assinatura é pessoal e intransferível. E também é proibido ajudar a descumprir leis específicas, tipo lei de transplante, de esterilização, essas coisas. Falamos de segurança, autonomia, trabalho em equipe. Outro pilar essencial em qualquer área da saúde é a confiança. E ela se baseia muito no sigilo, né? Totalmente. O sigilo profissional é, assim, a base da confiança na relação da enfermagem com o paciente. O profissional tem o dever sagrado de guardar segredo sobre o que ele fica sabendo por causa do trabalho. E esse dever continua, viu? Mesmo que o fato vire notícia, ou mesmo depois que o paciente morre, o segredo permanece. Mas e aquelas situações limite? Tem casos em que o sigilo pode ou até deve ser quebrado? Tem sim, mas são exceções bem específicas e que exigem, muito cuidado ético. O sigilo pode ser quebrado se a lei mandar, se um juiz determinar ou se o próprio paciente por escrito autorizar.
Outra situação é dentro da equipe multiprofissional. Você pode compartilhar, mas só e somente só o que for estritamente necessário para poder cuidar bem daquela pessoa. Nada além disso. E tem a situação delicada do menor de idade que já tem discernimento. A regra é manter o sigilo, mesmo dos pais. A não ser que quebrar o sigilo seja a única forma de evitar um dano muito grave para o próprio menor. Aí a proteção à vida ou à integridade dele fala mais alto. É uma linha bem tênue mesmo, exige muita sensibilidade. E o código ainda fala de outras áreas onde a integridade é chave, tipo pesquisa, publicidade. Fala sim, de forma mais resumida, mais importante. Em pesquisa e produção científica, o foco tem que ser ético, proteger quem participa da pesquisa, ser honesto com os dados, respeitar direito autoral, dar crédito a quem ajudou. É proibido fazer pesquisa que coloque gente em risco sem necessidade, falsificar dado, plagiar ou usar a chefia para ganhar autoria sem ter trabalhado naquilo. E na hora de divulgar o trabalho, na publicidade? O que pode e o que não pode? A regra básica pode divulgar o que você faz, para que você está habilitado, pode dar entrevista para educar as pessoas, mas tem que ser tudo verdade, sem sensacionalismo, sem enganação. É proibido usar foto de paciente sem deixar claro que não é ele ou sem autorização, anunciar título que não tem, prometer cura, fazer propaganda enganosa ou ficar competindo de forma desleal com os colegas. A publicidade tem que ser discreta, informativa e, claro, ética. E para fechar o ciclo, para garantir que tudo isso seja levado a sério, o código tem que prever o que acontece com quem não cumpre as regras, certo? Como funciona essa parte da responsabilização. Correto. O código define o que é infração ética, que é desobedecer o próprio código, e o que é infração disciplinar, que é desobedecer às normas do sistema COFEN-CORENS. E quem responde? Quem comete a infração, claro, mas também quem ajuda, quem foi cúmplice ou até quem se beneficiou dela. Tudo isso é apurado num processo ético, que tem que garantir o direito de defesa para todo mundo. E quais são as penas possíveis? O que pode acontecer com um profissional? Tem uma escadinha de penalidades dependendo da gravidade. Começa com uma advertência verbal, que é mais reservada. Depois pode vir multa em dinheiro. Aí tem a censura, que é uma bronca formal, mas que já é publicada. Subindo um degrau, tem a suspensão do direito de trabalhar como profissional de enfermagem por até 29 dias. Isso também é publicado e avisam os empregadores. E a mais grave de todas é a cassação do direito de exercer a profissão. Aí a pessoa não pode mais atuar na enfermagem. As 4 primeiras, quem aplica é o Conselho Regional, o COREN do Estado. A cassação, por ser a mais pesada, só o Conselho Federal, o COFEN, pode aplicar. Entendi a gradação. Mas como que eles decidem qual pena aplicar? O que entra nessa conta? Vários fatores. É uma análise caso a caso. Primeiro, pesa a gravidade da infração em si. O código até ajuda nisso, classificando as infrações em leves, tipo uma ofensa que não machucou ninguém gravemente, graves, que já envolvem perigo de vida, um dano temporário ou prejuízo financeiro, e gravíssimas, que são aquelas que resultam em morte, lesão permanente, dano moral muito grande. Mas não é só isso. Eles olham também as circunstâncias. Tem coisas que podem atenuar, diminuir a pena, tipo o profissional não ter antecedentes, ter confessado, ter tentado diminuir o dano que causou. E tem as agravantes, que podem pesar mais e aumentar a pena. Por exemplo, ser reincidente, ou seja, já ter cometido outra infração antes, ter agido com intenção, com dolo, ter um motivo baixo, fútil, ter se aproveitado que a vítima era vulnerável ou ter abusado da autoridade que tinha. É um sistema bem detalhado que tenta olhar não só o que a pessoa fez, mas todo o contexto, a intenção. Bem complexo mesmo. Sim, a ideia é buscar a justiça no caso concreto, né? Tentar ser proporcional considerando todos esses elementos. Olha, exploramos bastante coisa desse código de ética. A sensação que fica é que ele é muito mais que só uma lista de pode e não pode. É quase um guia ético que ajuda a definir a identidade da enfermagem no Brasil. Um pacto de responsabilidade com a sociedade, né? Centrado no respeito, na segurança, na dignidade. Perfeita a sua colocação, é exatamente isso.
E talvez a reflexão final que a gente possa deixar aqui para o pessoal pensar justamente sobre colocar esse guia em prática. O código, como a gente viu, dá direitos importantes, né? O direito de recusar trabalhar sem segurança, por exemplo, está lá. O dever de ser esse guardião da segurança do paciente também, mas assim, no dia a dia corrido, na pressão do sistema. Como é que ficam as coisas? A falta de gente, a falta de material, as metas que apertam, às vezes até uma cultura institucional que não ajuda. Como tudo isso cria dilemas éticos para quem está ali na ponta tentando fazer o certo, tentando seguir o código? Fica essa pergunta, né? Até onde vai a responsabilidade de cada profissional para viver essa ética e onde começam as barreiras do sistema, as barreiras estruturais que dificultam, às vezes até impedem que essa ética seja plenamente vivida? É algo para a gente continuar pensando.